Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel, e hoje a gente vai falar um pouco desse Fla-Flu de ontem, no estádio do Maracanã, às 18 horas. É um espetáculo, uma festa das duas torcidas, estádio lotado, como há poucos a gente não via. Eu sou da época que o estádio lotava com cento e poucas mil pessoas, a galera vibrava e a arquibancada tremia. Mas hoje em dia, 50 e poucos mil pessoas, 60 mil pessoas, o estádio está lotado, né? Então, para as exigências atuais, o estádio do Maracanã estava lotado. Uma grande festa entre as duas torcidas de Flamengo e de Fluminense, movimentaram o Fla-Flu e foi um jogo atípico. Por que atípico? Atípico porque o Flamengo, badalado Flamengo, cheio de estrelas, né? Ficou acuado. O Fluminense teve na maior parte do jogo, teve o domínio do jogo, teve mais chutes, teve mais posse de bola. Uma parte do segundo tempo, o Fluminense pressionou muito o Flamengo, que não saía da defesa. Enfim, o Fluminense foi outro Fluminense de outros jogos que teve contra o Flamengo, onde o Fluminense jogou recuado e jogando nos contra-ataques e ganhando a partida nos contra-ataques. Ontem o Fluminense propôs o jogo, partiu para cima, não teve medo do Flamengo, teve uma postura que todos nós torcedores gostamos, que é uma postura de time grande, é uma postura de uma camisa forte, de uma camisa pesada, que tem tradição, que é a do Fluminense. Jogou como a gente queria que jogasse, propondo o jogo, pressionando o Flamengo no seu campo, e o Flamengo ficou perdido. O Flamengo ganhou sim por causa de duas falhas da defesa do Fluminense. Primeira falha, no meu modo de pensar, foi a escalação do Iago Felipe na lateral esquerda. Talvez o Diniz tenha pensado que colocando o Iago lá, ele iria inibir um pouco as subidas do Mateuzinho e também do Everton Ribeiro por ali, e talvez até do Bruno Henrique deslocado para a direita. Mas acontece que o Iago Felipe ficou muito perdido na lateral, ele mal conseguia, no passe ele é bom no passe, no lançamento, o Iago tem qualidade. Mas em cruzamentos o Iago não consegue cruzar com a perna esquerda. O Iago tomou bola nas costas nos dois gols do Flamengo. Vocês podem observar que os dois gols do Flamengo saíram pela direita. No primeiro gol houve falha da zaga toda, né? Tanto do lateral, do Iago, como também dos homens da zaga, que deixaram o Andréas Pereira chutar livre, sem marcação ali no meio da área, no pico da área, né? E no segundo gol, uma outra falha do Iago e também do Wellington, que ficou assistindo o Gabigol passar na sua frente, e ele trotando e andando em campo e vendo o Gabigol passar, o Gabigol pega a bola e faz o gol. E o Wellington do lado dele, sem demonstrar a mínima marcação no Gabigol. Enfim, foram falhas que ocasionaram a derrota do Fluminense. Que o Fluminense foi muito mais time, o goleiro do Flamengo foi o melhor em campo, fez milagres, salvou bola fazendo ponte pelo alto, pelo lado, saindo do gol e fechando o ângulo de várias vezes do Fluminense, do Matheus Martins e de outros jogadores também. Enfim, o goleiro do Flamengo está de parabéns, que ele fez uma excelente partida e salvou o bicho da rapaziada do Flamengo, porque o Fluminense foi muito mais time. Muito mais time. Tanto é que a torcida tricolor no final do jogo aplaudiu o time e gritou time de guerreiros. Realmente ontem o Fluminense foi um time de guerreiros, jogou muita bola. E a gente quer isso, só que a gente não quer essas falhas na defesa. Eu acho que o Fluminense tem que prestar mais atenção na zaga para não cometer essas falhas que ele cometeu ontem, né? Como eu disse, foi um bom clássico, muito disputado, chances criadas pelas duas equipes. O Flamengo atacando pelo lado do Iago, que jogou improvisado, né? E não fez um bom primeiro tempo. O jogador joga fora da sua posição, a sua posição de origem é no meio campo, então ele ficou totalmente perdido por ali. O árbitro Rafael Claus errou no lance em que Arias foi derrubado na entrada da área.
além de não dar falta, ele teria de dar cartão para o jogador do Flamengo, né? E não deu nada, não teve VAR, não teve nada e ficou por isso mesmo. Mais uma vez o Fluminense leva fumo, né? Bom, gente, lance do jogo a gente vai comentar aqui. 5 minutos, 11 minutos de jogo, escanteio para o Fluminense. Manuel toca e cano de cabeça faz Fluminense 1-0 logo no início da partida. 19 minutos, Everton Ribeiro cruza e Arrascaeta cabeceia para fora. 32 minutos, Bruno Henrique cruza, Everton Ribeiro chuta para fora. 34 minutos, Mateuzinho cruza da direita, sobra para Andréas Pereira no bico da área, ele chuta rasteiro no canto direito do Fábio. Flamengo 1, Fluminense 1. 36 minutos, bola lançada para Bruno Henrique. Fábio sai mal, Bruno ganha, cruza e Gabigol chuta para fora. 43 minutos, cano lançado cara a cara com Hugo, demorou para finalizar e Hugo defendeu. Começa o segundo tempo, 5 minutos, Ganso cruza de 3 dedos, Luiz Henrique fura o voleio, sobra para Iago, chuta prensado para escanteio. 9 minutos, Luiz Henrique dá um drible em Everton, puxa para o meio e chuta rasteiro para fora. 12 minutos, Andréas puxa para a perna direita, cruza e Gabigol faz, Flamengo 2, Fluminense 1. 19 minutos, sai Iago, entra Caio Paulista, sai o Wellington, entra Matheus Martins. O Fluminense começa a mexer para ver se o time melhora. 21 minutos, Caio Paulista cruza, a bola bate na mão do Rodrigo Caio dentro da área. O VAR analisa e nada marcou. Para variar, mais uma vez o Fluminense é prejudicado pela arbitragem. 24 minutos, Ganso lança Matheus Martins livre. Hugo fecha o gol e salva. 28 minutos, escanteio, Manuel cabeceia no canto, Hugo salva de novo. 32 minutos, sai Arias, entra William Bigode, sai da David Braz e entra Felipe Melo. 36 minutos, Samuel Xavier sai, entra John Kennedy. O Diniz bota vários atacantes. 51 minutos, Matheus Martins solta a bomba, Hugo espalma para escanteio. 52 minutos, André cruza, Luiz Henrique de cabeça, Hugo espalma para escanteio. 53 minutos, escanteio, bola para André, bate para o gol, rente à trave. Final, Flamengo 2, Fluminense 1. Placar injusto e mais uma vez o Fluminense prejudicado pela arbitragem vergonhosamente. Foi um grande jogo do Fluminense, jogou muita bola, pressionou, tentou, chutou, criou e o Hugo, goleiro do Flamengo, fez milagre, né? Fechou o gol, pegou tudo. O Fluminense no segundo tempo teve mais posse, dominou, jogou para frente. Foram 16 chutes a 7. Foram 57 minutos de posse de bola contra 43 do Flamengo. Então vocês podem ver o quanto o Fluminense amassou o Flamengo no jogo de ontem, né? Mas não ganhou, não levou a vitória. Notas da partida: Fábio, nota 7, seguro, boas defesas no jogo. Samuel Xavier, nota 7, fez um bom jogo. Melhor que os outros anteriores. Participou bem mais da partida. Manuel, nota 7. Bom jogo, seguro na defesa e quase fez um gol de cabeça. Davi Braz, nota 5, um pouco abaixo de Manuel. Errou 2 saídas de bola e deu alguns sustos na galera, inclusive no gol do Flamengo. Ele estava mal colocado, né? Davi Braz, inclusive, foi expulso, não joga contra o Juventude. Quando ele estava no banco de reserva, ele reclamou, xingou e o juiz o expulsou, está fora do jogo contra o Juventude. Iago Felipe, nota 5, não entendi o porquê da sua escalação na esquerda. Errou alguns passes e no primeiro gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo e o segundo saíram por aquele lado. Wellington, nota 5, tentou fazer o seu papel, mas falhou feio no segundo gol do Flamengo, onde ele estava acompanhando o Gabigol e à distância, ele não chegou para marcar o Gabigol de perto. Então, foi um dos culpados do segundo gol do Fluminense. André, nota 7,5, bom jogo, muita categoria e força. Ganso, nota 7, articulou bem e deixou Matheus Martins na cara do gol. Ainda não é o Ganso que a gente quer, mas ele está voltando à forma.
Arias, nota 7,5. Correu muito e foi importante no jogo. Sofreu falta na entrada da área que o juiz não deu. E foi mal substituído pelo Fernando Diniz, na minha opinião. Eu acho que a saída do Arias para entrar o Bigode não tem sentido. O Arias é muito mais jogador. E naquele momento era importante o Arias ter continuado jogando. Cano, nota 8. O artilheiro de sempre, deixou o seu e correu o campo todo. Luiz Henrique, nota 7. Uma ou outra grande jogada, mas poderia ter feito mais. Não, sem dúvida que o Luiz Henrique é um grande jogador. Quando ele está a fim de jogo, sai de baixo que ele vai aprontar. Caio Paulista, 7,5. Entrou bem na lateral esquerda e incendiou o jogo. Caio Paulista infernizou ali pelo lado esquerdo depois que entrou. Bigode, nota 5. Correu, lutou e só. Matheus Martins, nota 7. Entrou bem no jogo, perdeu um gol feito. John Kennedy, nota 6. Lutou muito e quase faz um golaço também. Felipe Melo, nota 6. Entrou na zaga no lugar do David Braz e ganhou todas as divididas. Vai voltando a raça aí do Felipe Melo, vai voltando a sua capacidade, o seu preparo físico vai voltando aos poucos. Fernando Diniz, nota 8. Armou bem o time para frente e merecia a vitória. Pecou na escalação do Iago na lateral esquerda e pecou pela tirada do Arias do jogo. O Arias tinha que ter continuado na partida. É um jogador que pode definir um jogo. E ele tirou o Arias para botar um jogador que nada está fazendo no Fluminense, que é o Bigode. Né? Então aí eu achei que ele errou. Tá bom? Pessoal, é esse o Fluminense que a gente quer, independente da derrota. A gente tem que acertar os ponteiros ali na zaga, mas é esse Fluminense que a gente quer, impetuoso, que parte para cima, sem medo do adversário. É assim que o Fluminense tem que jogar contra qualquer um. Contra Atlético, Palmeiras, Inter, com quem vier. Fora de casa, dentro de casa, o Fluminense tem que jogar assim, na vertical, partindo para cima. Assim ele vai conseguir as vitórias e vai tentar colar no grupo da frente aí do Brasileirão. Tá? Porque se jogar recuado, minha gente, não vai ter jeito. A gente vai ganhar um jogo e perder 3-4. Tudo bem que ontem foi uma infelicidade. A gente dominou a partida, perdemos muitos gols. Tá? Eu sei que o Hugo fez uma grande partida, salvou o Flamengo, mas teve gol ali que a gente perdeu. Né? Foi incapacidade dos homens de frente. Tá? Também fomos prejudicados pela arbitragem, pelo menos um pênalti ali teve, e uma falta na entrada da área, que o jogador era o último homem, era para ser expulso, e o juiz simplesmente fingiu que não viu. Né? Então, uma vergonha. Eu acho que o Flamengo não precisa ser ajudado para ganhar. O Flamengo tem time suficiente para vencer a partida. Não precisa da ajuda dos erros do juiz. Tá bom? Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem um like, compartilhem com o maior número de tricolores possíveis e ativem as notificações para vocês saberem quando eu vou gravar um novo vídeo. Tá bom? Próximo jogo do Fluminense é só no domingo que vem, às 11 horas da manhã, contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Vai ser um jogo difícil. Davi Braz não joga, né? Pineda e Nino acho que também não. Então não sei o que o Diniz vai armar nesse jogo, se vai botar um lateral esquerdo, se vai improvisar de novo. Eu só acho que o Diniz... Desculpa, galera, já são 2 horas da manhã, eu já estou gravando vídeo com sono. O Diniz, ele tem que parar de inventar. Ele já fez uma coisa positiva, que é botar o time para frente. Agora, improvisar jogadores fora da sua função, eu acho errado. Principalmente o Iago na lateral esquerda. Se o Iago na lateral direita eu já achava errado, imagina o Iago na lateral esquerda torto. Né? E eu acho que ele foi também muito importante nessa vitória do Flamengo, pois dali, do lado dele, saíram os gols do Flamengo. Então já prova que o Iago não tem cacuete para ser lateral. Né? A gente tem que botar o que a gente tem. O que a gente tem? O que a gente tem de melhor? É o Marlon? Bota o Marlon então. Tá? O que não dá é para a gente perder jogo de bobeira. Né? Eu acho que um jogador que tem muito ali, que de repente daria certo, mas aí ele teria que treinar a parte defensiva, eu acho que é o Caio Paulista. É um jogador que tem a perna esquerda, tem uma arrancada muito potente, é um jogador que tem uma arrancada muito forte,
tem um drible na corrida bom também, mas ele tem a carência da defesa, né? Ele não sabe defender. Mas se ele conseguisse defender e atacar com a mesma capacidade, daria um excelente lateral esquerdo, pelo menos por enquanto a gente não chega a outro, né? Alguém poderia cobrir ali as arrancadas dele, algum volante ou algum zagueiro, enfim. Eu acho que de repente o Caio Paulista ia ser uma boa ali pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda. É um jogador que sabe chegar na linha de fundo, é veloz, rápido, é ruim de pegar o Caio Paulista na corrida, então eu acho que daria certo ele como lateral esquerdo ali. Mas é só um comentário, né, gente? É só um comentário, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores e parabéns aí ao time pela bela apresentação de ontem, tá? Só que a gente quer uma bela apresentação e quer a vitória junto, tá bom? Então vamos prestar atenção na defesa para a gente não cometer as mesmas falhas, ok? Um abraço a todos, saudações tricolores, até o próximo vídeo.